Bom dia, sétimo ano. Então, hoje vamos iniciar um novo conteúdo, né? Peço que vocês ouçam com atenção, pois a partir deste assunto será apresentado atividades e avaliação. Bom a videoaula para vocês, ok? O assunto que iremos tratar será o Renascimento e o Humanismo. O Renascimento é um nome dado pelos próprios renascentistas. Eles procuraram fazer renascer a cultura greco-romana. Os renascentistas chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Para eles, a cultura na Idade Média ela tinha praticamente desaparecido e foram 1000 anos de dominação cristã sobre a Europa. Eles chamam de Idade das Trevas porque nesse período não houve nenhum desenvolvimento, seja ela na parte tecnológica ou intelectual. Mas não podemos ignorar o fato de que 1000 anos de cristianismo também tiveram o seu período de evolução. Mas os renascentistas, eles consideram a Idade Média esse período, infelizmente, de período das trevas, né? E eles usam como base a Idade Antiga. Eles reforçam grandes obras esquecidas no tempo, como obras egípcias, como as obras gregas e as romanas. Durante esse desenvolvimento cultural voltado ao Renascimento, as cidades italianas foram as que iniciaram esse processo no século XIV e outros países na Europa no século seguinte. A partir do século XI, né, o comércio ele passa a se desenvolver e a se expandir na Europa. Vou lembrar a vocês o período das grandes navegações. Foi a partir desse momento que um país passa a conhecer o outro através de compra e venda de mercadorias. Então, quem acaba se fortalecendo durante esse período é a burguesia, pois ela era a detentora do sistema econômico. Desta maneira, ocorreu uma aliança entre o rei com a burguesia, pois o rei não queria perder o seu poder. Então, obviamente, a burguesia e o império de reinados, né, eles acabam se unificando. Esse período de renascimento, ele inspira novas mudanças, valores de atitudes e de novas ideias na sociedade, pois ela estava acordando de um longo período na qual a igreja ela era dominante sobre essa sociedade totalmente analfabeta e sem nenhum conhecimento intelectual. O período do Renascimento, ele divide, né, em dois valores. Ele procura mostrar que há uma diversidade entre o valor medieval e o valor renascentista. Então, o valor medieval, ele diz o seguinte, que o tempo, ele pertence a Deus, que é pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar pelo tempo em que um dinheiro esteve emprestado. A fé, ela é mais importante e valoriza-se o coletivismo. As pessoas consideravam membros da cristandade e Deus está no centro das atenções. Chamamos isso de teocentrismo. O corpo, ele é a fonte do pecado. Esses são os valores medievais durante o período da Idade Média. Já os valores renascentistas, ele procura dizer que o tempo pertence ao homem e esse deve usá-lo em seu benefício próprio. Ele diz também que a razão e a fé, elas são muito importantes. Em nenhum momento o renascentismo, ele diz que a igreja, ela não é importante à população. Nesse período também,
valoriza-se o individualismo, a arte e o talento de cada um. O homem, ele está no centro das atenções. Então, a gente chama de humanismo. O corpo, ele é a fonte da beleza e do prazer. Percebam vocês que Deus está no centro das atenções, dentro dos valores medievais. Chamamos de teocentrismo. E que o homem está no centro das atenções. Chamamos isso de humanismo. Este é o valor renascentista. Vamos agora então para o período humanista, né? Ele foi um movimento liderado pelos pensadores humanistas, que são os homens, que queriam melhorar o ensino nas universidades, implementaram estudos baseados na razão, no cálculo e na experiência. Esse movimento, ele tinha como principal objetivo o conhecimento do homem, do seu corpo, a sua história, as suas ideias e as suas emoções. Deixando claro que esse momento aqui, a mulher, ela não fazia parte em nenhum momento desta mudança. Vamos procurar na história e encontraremos a história sendo contada pelo homem através deste momento ou deste tempo. O berço do Renascimento, ele ocorre em famílias ricas, em cidades movimentadas, como o norte da Itália, Gênova e Veneza, Florença e Bolonha. Essas cidades, elas tinham famílias milionárias, ricas, que para poder ganhar espaço dentro da sociedade burocrata, financiavam artistas e estudiosos. O homem rico, que financiava um artista ou um cientista, ele era chamado de mecenas, protetor da arte e da ciência. A pessoa na qual financiava esse artista, o nome dela é que era colocado nessas obras, ou em alguma descoberta científica, e não aquele que descobria ou que pintava, porque ele pagava para isso, o mecena. Dentro do período renascentista também a gente não pode esquecer de um grande movimento, na qual ocorreu os pintores e os escultores. Eles são considerados artistas extraordinários. Introduziram inovações que marcaram não só a história da arte, mas as inovações que eram consideradas como um fator importante para o período. O realismo na representação da figura humana e da imagem. Notem vocês na imagem que a técnica ela era muito realista, o que permitia a sensação de profundidade, ou seja, de estar neste desenho, nesta imagem. A primeira obra que o artista pintava era o seu autorretrato. Então a gente tem nomes que sempre serão lembrados, que vai ser o Buonarroti Giotto, nós temos o Michelangelo, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci e Rafael de Sanzio, todos eles pintores italianos. Claro que também temos escritores italianos, como Francesco Petrarca, Nicolau Maquiavel ou Dante Alighieri. Sobre um em especial, eu vou dar exemplo para vocês do Nicolau Maquiavel. Ele escreve uma obra marcante chamada O Príncipe. Nessa obra, o autor ele escreve como uma espécie de manual que ensina como o governante deve agir para conquistar e se manter no poder. O Maquiavel ele é considerado o fundador da política como ciência. Como não poderia ser diferente, é óbvio que o Renascimento ele acaba se expandindo além das muralhas da Itália. Ela segue também para outros países da Europa, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e até a Alemanha.
Dois fatores que mais contribuíram para a divulgação dessas obras renascentistas foi a invenção dos tipos móveis em metal e o aperfeiçoamento da imprensa, o que permitiu a impressão de muitas páginas em pouco tempo. Durante o período medieval, eram copistas, né? Tinha o nome de copistas. Eram pessoas que copiavam grandes obras. O erro, às vezes, podia ocorrer, mas eles eram os responsáveis e detentores pelo conhecimento, através das cópias. Dentro do período renascentista, então nós vamos ter, né, os tipos móveis e a imprensa, que acaba fazendo várias páginas num tempo muito mais curto e em várias vezes. Temos também escritores de países que se tornaram um marco para o Renascimento na Inglaterra. Thomas More, que é o autor de A Utopia. Temos o inglês William Shakespeare, das peças teatrais de Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo. E, claro, Portugal, Luís de Camões, o autor de Os Lusíadas, muito famoso ainda na nossa atualidade. Na Espanha, nós temos o Miguel de Cervantes, que é autor de Dom Quixote, que já foi obra de muitos filmes e seriados de TV. Temos na Bélgica e na Holanda pintores muito famosos, como Rembrandt, e na Alemanha e o Albert Dürer. Em momento algum, né, nós podemos deixar de reverenciar, de lembrar sobre os cientistas do Renascimento. Então, eu vou citar para vocês André Avessalus, que é o pai da anatomia. O Galileu Galilei, ele é o criador e ele é considerado, né, o criador da física moderna. Galileu, ele conclui que a Terra, ela era apenas mais um astro entre bilhões de outros e que a mesma acaba girando ao redor de si, ao redor do Sol. O Galileu, ele comprovou a teoria do heliocentrismo, que já foi argumentada há tempos atrás por Nicolau Copérnico. Qual foi o impacto do Renascimento sobre a nossa sociedade? Então, pessoal, ao abrir o mundo através da intervenção do homem, o Renascimento ele sugeriu uma mudança de posição a ser ocupada pelo homem no mundo. Percebam que a partir deste momento, o homem, ele passa a ser o centro da atenção. Então, ao longo dos séculos, né, posteriores ao Renascimento, os valores por eles empreendidos por estas pessoas vigoraram até por diversos campos, seja ela da arte, da cultura ou até da ciência. E graças a essa preocupação em revelar o mundo, o Renascimento mostrou valores e questões que se fizeram presentes e importantes em outros movimentos que iriam surgir ao longo da história do período moderno no Ocidente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta pequena explicação voltada ao Renascimento e ao humanismo. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijos!